Então, aqui, por exemplo, uma das perguntas que a gente fez, assim, é tentar identificar o modo de distribuição e, assim, como é a participação das distribuidoras, porque se o filme tem um resultado bom de público, a gente pode entender que isso depende muito da tipologia da distribuição, quem fez a distribuição, qual foi o investimento, qual foi a estratégia, porque, né, como você conseguiu tirar as pessoas de casa e levar para o cinema pagando ingresso para ver o filme, né? E aí apareceu o seguinte, ó, nesse período de 2000 a 2009, tem uma coisa interessante que é o seguinte, 73,37% dos lançamentos continuaram sendo feitos pelas majors, mas 23,32% já são lançamentos de produtoras independentes, que são produtoras nacionais, que não são ligadas às grandes majors, né? Mas aparece já 3,30% desses lançamentos é uma associação entre majors e independentes, ou seja, uma distribuidora como a Downtown associada com a Columbia, ou a Lumière associada com a Universal ou com a Fox. Isso deu vamos dizer, foi um indicativo de que havia uma mudança no mercado de distribuição, na atividade de distribuição. Pode ir mais adiante, que a gente descobriu depois, inclusive, como ficou a divisão. Se a gente pegar, então, o número de lançamentos que teve público superior a 1 milhão e analisar pelo tipo de empresa distribuidora nesse período, a gente descobriu que o mercado estava muito mais fragmentado, né, e com algumas presenças mais fortes de empresas nacionais. Então, vê, a Columbia continuou sendo líder, né, depois a Warner, né, a Fox, a Lumière, já é uma empresa, a Lumière já é uma empresa nacional, 10% daqueles filmes que fizeram sucesso eram distribuição depois a própria a Universal, olha, que é uma empresa major, veja que a participação dela ficou de 3,3% nesse período entre esses lançamentos. Aí uma associação aqui da Europa, a MAN, também 3,3%. A Sony associada com a Downtown, e olha que a Sony é dona da Columbia, mas aqui no Brasil ela se associou com a Downtown do Bruno Weiner para fazer algum tipo de distribuição. Também ficou com 3,3%. E a Play Art também e a Imagem. Então, na verdade, aqui a gente tem várias distribuidoras nacionais independentes atuando já no mercado. E não está aqui, mas a tabela que a gente fez sobre o número de empresas distribuidoras atuantes no mercado mostrou o seguinte, que em 2000 eram 5 empresas distribuidoras nacionais independentes e em 2009 eram 35. Ou seja, 700%, 7 vezes mais, né, empresas distribuidoras, e essas empresas respondem por hoje, cerca de 80% dos lançamentos nacionais estão com empresas distribuidoras nacionais. Só que a renda desse 80% é 20 e poucos por cento, né? E as meia dúzia de majors que continuam sendo as grandes distribuidoras do cinema brasileiro, que lançam os grandes filmes, os blockbusters, elas respondem por 80% da renda desses filmes. E o ano de 2003, que é o tema de hoje, aqui no encontro, o Carandiru, que é um filme emblemático, ele é muito interessante porque foi um ano assim, inesquecível mesmo, né? Porque nesse ano chegou a 21 milhões de espectadores, num total de 102 milhões de ingressos vendidos, 21 milhões foram para o cinema brasileiro. Então foi um ano muito atípico, muito alegre para todo o setor, todo mundo comemorou, né? Diz que o cinema brasileiro está vivo. Depois de todo aquele processo, é o ano que a gente considera o início da fase chamada pós-retomada. Aquela retomada que começou lá em 95 com Carlota Joaquina e teve, né, todo um esforço, teve uma resposta muito rápida, tanto do público como do setor da produção. Os filmes começaram logo a chegar às salas, etc. Mas aqui em 2003 havia um cenário diferente, porque 2003 é o ano que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, que é um novo órgão, né, vamos dizer, nacional de regulação e fomento para o mercado, é o ano que a Ancine começa efetivamente a funcionar. Então, ele é um ano
2013 é um ano muito rico por todos os sentidos, porque tem todo esse impacto de um cinema que parece voltado assim, olha, vamos voltar aos bons tempos, de ter bastante filme que as pessoas queiram ver. Então esses números, relativamente, eles têm uma dimensão muito maior do que eles são. Só 1 milhão de pessoas viram um filme. Botar 1 milhão de pessoas no cinema pagando ingresso para ver um filme hoje é um feito memorável em termos de Brasil. É uma vitória. Porque, assim, a competição, e isso é um paradigma que começa nos anos 80, no mundo inteiro, assim, ampliam-se as opções de lazer, né, e o consumo do produto cinematográfico vai para um outro patamar, porque ele não é mais a diversão, a coisa mais legal que as pessoas têm para fazer. E se você pensar assim, só as pessoas que são cinéfilas, que são adoradores de cinema, elas não fazem 1 milhão de espectadores. Depois a gente tem uma categoria também no mesmo ano que a gente via assim, e quais os filmes ficaram entre 500 mil e menos de 1 milhão? Porque é uma categoria intermediária, que assim, não quer dizer que o filme é um fracasso, porque ele não fez 1 milhão. É os chamados filmes de público de médio desempenho, né? Por 500 mil é muito, olha só, poucos filmes fizeram, 3 filmes só fizeram, né? O Aquária, que é um filme infantil, de temática infantil, fez 789 mil espectadores. Cacete e Planeta, a Taça do Mundo lá, ver produto de televisão, não deu tão certo assim. Ou então, assim, qual foi o erro da estratégia? Isso a gente não é muito tangível, né? Para a gente fazer uma... Para a gente fazer um estudo detalhado disso, a gente tinha que saber quanto foi investido. Além de saber o número de cópias, e aí a partir de 2006 tem que separar as digitais das cópias em película e tal. Mas assim, quanto você gastou de mídia? Quanto gastou de cópia? Quais foram, né, as ações de redes sociais? Né? Então, essa questão que você colocou, que eu estava dizendo. Então, você vê que existe uma compreensão assim, 300 mil espectadores são um fracasso, esse filme é um fracasso. Como assim? Você sabe quanto foi gasto quanto custou o filme, qual é o investimento de comercialização do filme, para a gente ter feito 300, poderia dizer, isso aqui é um fracasso, 687 mil, e pode não ser, né? Porque a gente não tem essa compreensão de que um filme... mas o ambiente industrial positivo é exatamente isso, onde você vai desde o filme mais autoral, mais radical, até o blockbuster, que precisa estar lá na arena cumprindo a função dele. E se a gente tiver 5 filmes ou 10 filmes que tenham condição de brigar com o produto hegemônico e fazer bonito, ótimo, significa que a gente tem uma indústria competente. Agora, a gente não pode ter só isso. Se a gente só tiver esses filmes que são candidatos ao blockbuster e não tiver o resto, você não tem... A indústria cinematográfica e audiovisual que dá certo no mundo inteiro é baseada na diversidade entre as mídias, né, e as formas de comercialização, de estar presente, ele se... tu vê, e aí vai caindo, o Amarelo Manga fez 129, tu não pode dizer que é um fracasso para aquele filme. Né? E aqui né? E aí vai indo, E tu vê que tem filmes aqui, como o Dom, esse, que é uma refilmagem de Machado de Assis, né, que fez 108 mil espectadores, e é do Diller, que é um dos maiores produtores de cinema brasileiro, com distribuição da Warner. Então, na verdade, o que eu estou olhando agora é que esses 350 filmes que são filmes de até menos de 50 mil espectadores, também são filmes distribuídos pelas majors, ou seja, elas arriscam também. Né? Lá está o sucesso, mas assim, é uma quantidade menor de filmes. Né? Então vai indo que o ano dela de bolsista de iniciação científica nesse projeto, que a gente está fazendo, como agora a gente está trabalhando com anos 2000, a gente está puxando então para fechar os dados até 2012, né? Para ter um panorama assim já um pouco mais atualizado. Mas aqui... isso aqui é uma espécie de fotografia aqueles 7 filmes lá estavam entre 30 filmes.
Um total de 30 filmes, apenas 7 cruzaram a faixa de 1 milhão. E aí a gente olha assim, ó, por exemplo, o Carandiru, os 4 milhões e pouco lá, deu uma receita de 29 milhões de reais. É uma bela receita, uma bela bilheteria. A gente tem que lembrar o seguinte aqui, dependendo de como foi, 50% fica na sala de cinema. Os outros 50% é da distribuidora. E aí, dependendo do acordo que ele tem com a produtora, como eles são produtores ou coprodutores do filme, né? Mas, enfim, capitalizou muito. Todos os filmes, eu tive uma receita de um público de 3 milhões naquele ano, representava 19 milhões de reais em dinheiro. 19 milhões de reais dá para fazer vários filmes. Se for BO, dá para fazer 10 filmes de 1,9 milhão. 10. Então, isso pode ver que, como tem pouca sala, o mercado está todo formatado assim, sala de shopping, Cinemark. Bom, tem que funcionar, tem que dar lucro, porque senão também a sala fecha. Sabe quanto custa manter uma sala num shopping? Pergunta para um cara que tem uma lojinha de quiosque no shopping, quanto que ele paga de aluguel, de encargos, não sei o quê. Tu imagina a conta de uma sala de cinema. Aí tu põe o filme lá que te custa 50% da tua receita tem que ser para pagar, né, a distribuidora, e se tem 10 pessoas na sala, e na outra sessão tem 15. Né? Então, assim, tem que botar, sei lá, 5.000 pessoas por semana para o filme ser rentável, senão daqui a pouco o cara fecha.